As notícias mais importantes de Blumenau estão aqui no HB News. Agora vamos direto com o jornalista Paulo, que vai trazer uma entrevista com Edelbert, conhecido como Beto, sobre profissões. Paulo, é com você. Bom, depois do design e da escultura, né, em 1990 eu vim a criar, junto com outro colega, uma metalúrgica para fabricar peças em metal injetado. E nessa empresa, esse colega meu, em pouco tempo ele desistiu e falou que não era aquilo que ele queria, e eu fiquei com a empresa, que era a Spinjet, era uma metalúrgica, começou muito pequena, e aí eu fiz vários tipos de produtos, comecei a fazer produtos para calçados, né, metais para bolsas e calçados, e esse início já foi bem interessante porque eu fiz metais para grandes empresas na área dos calçados, da indústria mineira, que na época estava bem importante. Eu acho que a moda nesses anos foi a partir de 1990, Minas Gerais estava bem forte, principalmente o núcleo das fábricas de jeans e de sapatos e de calçados em Minas Gerais desenvolveu bastante. E aí eu continuei fazendo esses metais e fazia de vez em quando algumas peças técnicas, até que eu tive um pedido para fazer alguns puxadores para móveis. E nesse pedido eu achei que seria uma oportunidade para começar a trabalhar com outro tipo de metal, com outro tipo de produto. E aí eu fiz uma linha de puxadores que eu coloquei no mercado, e com um bom grupo comercial, assim, uma equipe comercial, nós conseguimos ter muito sucesso. Aí passou a vender no Brasil inteiro, né? Então eu comecei uma indústria praticamente eu sozinho com um ajudante, porque até eu era um operador de máquina e ele me ajudava. Depois eu saía para resolver as coisas na rua, aquela coisa da burocracia de pagar a conta, de comprar os materiais e tal, e ele ficava ali na produção, e de repente as coisas foram acontecendo, e aí eu já tinha um galpão onde eu estava trabalhando, já tinha uma empresa. Pode perceber, eu tinha crescido. Pois é, e cresceu até bem rápido. Isso aí foi nos anos 90, né? E nos meados dos anos 90 eu já estava vendendo os puxadores e maçanetas no Brasil inteiro. Que bacana, bacana. Eu vi ali na página do senhor, nas imagens ali, algumas esculturas em metal, vi até uma que o senhor mostrou em Florianópolis. E esse trabalho não é o mesmo que o senhor comentou, é diferenciado. E o senhor tem obras em alguns lugares, no Brasil, fora do Brasil? Fala um pouquinho para mim dessas obras aí, que eu achei muito bonita. Bom, em paralelo eu trabalhava com as esculturas. Eu fazia as esculturas que se diferenciavam também pela estética, né? Porque eu tive uma influência e o estudo na Universidade da Califórnia me ajudou muito. Então eu comecei a colocar em galerias, e já era um artista profissional e que vendia em galerias, e eu tive oportunidades ótimas, né? Depois, assim, por exemplo, depois da Opostos Iguais, em 1988, eu fiz outra exposição também bem importante, que foi em 1990, que se chamava Estáveis Estáticos. E dessas esculturas de 1990 também eu continuava a vender em galerias, mas depois vieram a oportunidade, assim, tive a oportunidade de fazer algumas esculturas importantes. Vamos dizer, eu fui convidado para fazer uma escultura para uma homenagem ao governador de Minas Gerais. Depois eu tive uma encomenda para fazer uma escultura
para o Pelé, né? Isso Bacana. tudo está no nosso site, e isso aí a gente pode te passar, eu posso Depois, te se eu passar passar o depois. link certinho, eu deixo ali o pessoal para acessar lá e conhecer essa história bacana. Poxa, muito bacana a história dele. E continuando, eu fiz para o Pelé. Essa escultura foi muito interessante, porque tem uma foto do Pelé levantando essa escultura e eram 25 anos da Copa de 70. Foi uma homenagem que deram para ele, como nessa homenagem, no dia que fez 25 anos da Copa de 70, ele estava levantando minha escultura. Bacana ter o senhor aqui, né, mostrando o seu trabalho. O senhor tem uma empresa, né? Quem quiser entrar em contato com o senhor, conhecer mais o senhor tem telefone para deixar. Certo, vou deixar o pessoal. telefone. Aí aqui embaixo, ó, telefone aqui, quem quiser conhecer o seu Beto, né, todo o trabalho dele, só clicar aqui, ó, e dá uma ligadinha no WhatsApp ali, ele vai ter um prazer de atender cada um de vocês. E, bom, para terminar, eu acho que uma coisa interessante e importante também, ainda nas esculturas, foi uma encomenda para o Oscar Niemeyer. Foi uma escultura, isso foi no ano de 1998. Então, o Oscar Niemeyer foi homenageado com uma escultura minha, que foi dada de presente para ele nessa homenagem. Que bacana. Então, eu tenho muito orgulho de ter sido escolhido, né, para fazer essas homenagens a esses. E aí tenho esculturas também em Brasília, num shopping de Brasília, no Liberty Mall de Brasília. E tenho, a última que eu fiz foi essa, que é bem importante também, que é uma escultura grande, de 2,70 metros de altura, no Viva Trindade, que é um empreendimento que está no bairro Trindade, perto da UFSC, em Florianópolis. E outras esculturas, que tem esculturas no Rio de Janeiro, tenho muitas em Belo Horizonte, em construtoras compravam para colocar nas suas obras, né, e nos prédios. Então, a minha carreira de escultor veio, né, em paralelo com a minha carreira de designer e de industrial e empresário. Que bacana. Em 2016, eu já era piloto de kart, eu comecei a correr como um piloto amador, mas de competição, não era um amador assim daqueles rental kart que hoje é muito comum. Eu corri com os karts de competição profissionais, né, que são bem mais rápidos e é um grande desafio, porque eu somei isso à minha vida de atleta, né, porque o piloto precisa ser um atleta, porque a velocidade, as velocidades para segurar um carro muito potente, você tem que estar sempre em forma, né? E então com essa vivência dentro do kart, dentro do automobilismo, eu estava sempre usando capacete, e as corridas a gente ficava muito suado, e tinha sempre assim, aquela preocupação, poxa, o capacete está suado e tal. E eu comecei a pensar em alguma coisa, peguei um ventilador para colocar dentro do capacete, para secar o capacete, mas disso aí veio a minha experiência de designer, que eu já conhecia e já tinha projetado alguns produtos em ozônio, né? Filtro de ozônio, um ozonizador para tirar o mau cheiro dos óleos da cozinha, né? E como um esterilizador também. E aí, o que eu fiz? Eu juntei as coisas e inventei um produto, né, que na época não tinha ninguém. Eu procurei para ver se existia alguma coisa, porque não adianta, como designer, eu fazer alguma coisa achando que pode ser uma novidade e na realidade já existe. E não achei nenhum produto que era específico para capacetes e que principalmente usava o ozônio para esterilizar e tirar o mau cheiro do capacete.
Então aí eu já fiz uma outra empresa que aí se chama Spintech, né, porque a primeira foi a metalúrgica, que era a Spinjet. E aí eu fiz em 2017, eu registrei a empresa já em Balneário Camboriú, porque depois eu já tinha passado muito tempo em Florianópolis, morando em Florianópolis, depois em São Paulo, onde eu dirigi um projeto do Lobini, que é um carro esporte também, que era de um dos donos da Votorantim, o Antônio Moraes, filho do Antônio Hermílio de Moraes, que também foi um trabalho muito interessante. Então, com essa invenção, eu fui desenvolvendo e fiz a empresa e desenvolvi esse produto que é um higienizador de capacetes. Bacana. E que é o Spintech Helmet Fast Care. Esse nome eu já coloquei em inglês porque eu já fiz o desenvolvimento do produto pensando em exportar. Exportar, com certeza. E aí, esse produto já está sendo vendido nos Estados Unidos atualmente. Que legal. Né? Então, eu abri a empresa nos Estados Unidos, Spintech existe lá nos Estados Unidos, e comecei... Seu Beto, então, para encerrar, qual é a mensagem que o senhor deixa para os nossos telespectadores, para aqueles que estão do outro lado da telinha aí assistindo essa entrevista bacana? Claro, Paulo. Primeiro, eu agradeço muito ao Paulo de ter a oportunidade de falar com vocês. E, primeiro, segundo, né? É um grande prazer de estar aqui e eu gosto muito de Santa Catarina. Foi por isso que eu vim para cá no início de 2006. Eu trabalhei na UFSC, implantei o laboratório de inovação da UFSC, né, que do Centro Tecnológico foi um grande feito que eu também admiro muito o pessoal do Centro Tecnológico da UFSC. E Santa Catarina, para mim, é o melhor estado do Brasil. Então eu digo assim, eu falei isso, alguns amigos não gostaram, principalmente os meus amigos da minha terra, né? Eu falei que eu desisti do Brasil, mudei para Santa Catarina. Santa Catarina, na verdade, é um polo econômico, diga-se passagem, bem administrado e que a cada ano que passa vai evoluindo cada vez mais, sendo mais atrativo, né, em vários setores aí da economia, mesmo enfrentando as dificuldades, né, que tem enfrentado aí, mas Santa Catarina um pouco guerreiro, batalhador também. Empreendedor e trabalhador, então acho que isso aqui são as ótimas características e por isso que eu estou aqui. Bacana. Pessoal, encerramos mais uma entrevista hoje com o senhor Beto. Agradeço a sua participação. Muito obrigado, Paulo. Eu agradeço. Quem quiser participar de uma entrevista, manda um alô aqui no meu WhatsApp, a gente agenda uma entrevista aí, vamos mostrar o trabalho, né, a nossa diversidade, esporte, tecnologia e tudo quanto é aspecto aí. Esporte não é só futebol não, é kart e basquete também, e mais alguns.